Números 16. Corá, filho de Issar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filho de Eliabe, e filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade consagrada pelo Senhor, e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que dissera, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e aos seus seguidores: amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado. Só trará à sua presença aquele que Ele escolhe. Você, Corá, e todos os seus seguidores, preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a Ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá: agora ouçam, levitas, acaso parecer de pouca importância que Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas esta função. E agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que vocês e seus seguidores estão rebelando. Afinal, quem eram para se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles responderam: não iremos. Não basta vocês nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar esses homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: não aceite as ofertas e cereais dele. Não tome deles nem sequer um jumento. E jamais lhes fiz mal algum. E Moisés disse a Corá: você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um de seus 200 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará o seu incensário. Cada um deles apresentou o incensário e acendeu fogo e colocou sobre o incenso dele. Depois todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro de Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade, para que o destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a toda criatura. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés: então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou e foi até a tenda de Datã e Abirão, e essa autoridade de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se da tenda desses homens perversos e não toquem em alguma coisa que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa do pecado deles.
Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com suas esposas, filhos e crianças pequenas. Então Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não realizarei por minha própria conta, se esses homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer. Então o Senhor me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca e engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que esses homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão embaixo rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas suas famílias, todos seus seguidores e tudo que possuía. Desceram vivos à sepultura, junto com todos seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram todo o meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: ordena a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhe também que espalhem as brasas, peguem o incensário dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida, e bata o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esse incensário foram usados na presença do Senhor, elas se tornaram santos, que sirvam de advertência a todo o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina servirá como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que haveria acontecido a Corá e os seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam ele. Mas, enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la, e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: afaste-se desta comunidade, para que eu destrua agora mesmo. E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar. Acrescente incenso e leve para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu as ordens do Senhor. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou incenso e fez expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram na praga, além daquela que tinha morrido por causa da rebelião de Corá.
Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à tenda da entrada da tenda do encontro.